Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e hoje vamos para a nossa segunda aula de dicas matemáticas, né? Hoje a gente vai tratar do assunto de radiciação, né, que são as raízes, né? E antes disso eu quero agradecer a todos pela adesão ao canal. Vejo que a cada dia tenho ganhado mais inscritos, estou ficando muito feliz com isso. O número de visualizações vem aumentando, quer dizer que eu estou ajudando mais pessoas. Sempre que quando vocês tiverem dúvidas, podem me escrever aqui nos comentários aqui embaixo, né? E se possível, né, se quiser, pode me indicar para os amigos, enfim, né? Estou à disposição aqui para ajudar vocês. E, bom, vamos começar então, sem mais delongas, né? Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para ir vendo os outros canais do YouTube. Radiciação, basicamente, né, é o estudo das raízes, né? Aquilo que a gente estuda na nossa época escolar. Então, o que a gente vai fazer? Antes da gente começar o nosso estudo sobre raízes, vamos pensar: quem é o responsável pelas raízes, né? Quem foi que começou toda essa parte da matéria aí que nos tira os cabelos da cabeça, faz nós arrancarmos os cabelos por não entender às vezes alguns conceitos, né? Tenho visto aí no decorrer dos anos que eu tenho dado aula que os alunos às vezes não entendem muito bem os conceitos de raízes, acabam errando algumas coisas mais básicas, né? Mas nada que seja muito grave. Então, para a gente não ter mais essa dúvida, vamos estudar aqui. O cara que começou esse estudo foi esse cara chamado Al-Khalazade. Eu também não sabia, até preparar a aula de vocês hoje, mas então, esse Al-Khalazade, ele é um matemático árabe que ele viu que acabou tendo essa necessidade de incorporação de raízes, né? E, em especial, ele é o detentor da explicação de por que usa aquele símbolo, né? Mas a gente também tem uma outra explicação de que o símbolo, aquele Vzinho, tá? Ele denota da letra R. Mas por que da letra R, senhor? Porque em latim a palavra raiz se chama radix. E aí com isso eles trouxeram a letra R. Em especial aqui só um adendo, né? Em italiano a palavra raiz se chama radice. Que, né, já que o italiano é uma das línguas também derivadas do latim. Então, raiz em italiano é radice. Como a gente tem visto nas últimas aulas, eu vou trazer alguns pontos de italiano. A gente viu frato, que é a fração. Então aqui, radice é raiz em italiano. Mas afinal de contas, senhor, o que é raiz, né? Então, raiz é uma operação matemática que nos permite descobrir qual é o valor de um número que, quando eu multiplico por ele mesmo, né, uma determinada quantidade de vezes, gera um outro número. E aí tu diz, tá, e daí? Por exemplo, raiz de 4. O que a raiz de 4 é? Vamos ver aqui. Ó. Raiz de 4. Ela é igual a raiz de 2 vezes raiz de 2, correto? Que é igual também a 2 elevado ao quadrado, que é igual a 2. Então eu consigo transformar um número, raiz de 4, em outro número. Por exemplo, se fosse raiz de 9 aqui, seria 3 vezes 3, que seria igual a 3 ao quadrado, que é igual a 3. Então eu transformo raiz de 9 em outro número que se chama 3. Só olha aqui mais um detalhe, ó, quando esse expoente aqui, ó, é igual a este cara daqui, lembrando que quando não tem nada tem o número 2. Quando esses valores são iguais, a gente pode cortar, tchaca neles, e aí só sobra o número que estava ali. Então, se fosse 3 ao quadrado, tchaca, seria só 3 aqui. Tá bom? Então, para a gente entender raiz, é muito importante a gente lembrar das potências, né? Porque a potência é o inverso da raiz, e a raiz é o inverso da potência. Né? Como o inverso de mais é menos, multiplicação e divisão, de potências são as raízes. Então a gente pode escrever uma raiz, ó, pessoal, desculpem. A gente pode escrever uma raiz como? A gente pode escrever uma raiz desta forma, ó. Pode escrever uma raiz como uma potência e vice-versa, ó. Raiz de 2 é igual a 2 elevado a 1 meio. Raiz de 3 é igual a 3 elevado a 1 meio. Raiz de 5 ao cubo é a mesma coisa que 5 elevado a 3 meios, ó, aqui já modificou.
E aqui eu mostro para vocês como é a forma genérica de montar essa transformação de raízes para potências. A volta também vale. O que acontece? A gente tem que escrever esse número que está aqui dentro, botar uma barra de divisão, e o cara que está aqui dentro vai para cima, e o cara que está aqui fora vai para baixo. E, em especial, tem um macetezinho que eu vou explicar para vocês agora. Então, olha aqui então. O que acontece? Vou começar aqui, peraí, só um pouquinho. Então, vamos usar aqui os meus poderes de ilustrador, né? Olha aqui, vocês vão ficar maravilhados com o meu desenho, por favor, né? Não se apavorem. O que acontece? Nós temos um sol ali. Vou botar um exemplo aqui, ó. Raiz de 2 ao cubo. O que a gente tem que fazer por aquela regra? Escreve a raiz de novo, bota a barrinha. E olha aqui uma coisa, ó, pessoal. Quando não tem nenhum número aqui, é a mesma coisa que tem o número 2. Esse cara aqui está pegando o sol direto. Então, quem está no sol vai para a sombra. E quem está na sombra, protegido, vai para o sol. Vamos olhar esse exemplo aqui, ó. Raiz quinta de 2 ao quadrado. O que a gente faz? Escreve o número de novo. E olha aqui, ó. Quem está no sol vai para a sombra. E quem está na sombra vai para o sol. Então, a gente conseguiu transformar a raiz numa potência. Mas a gente também consegue fazer o inverso. Por exemplo, 3 elevado na 4 terços. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever o símbolo de raiz, vai botar o número aqui dentro e vai olhar. Ó. Quem está no sol vai para a sombra. E quem está na sombra vai para o sol. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, 5 elevado na 1 meio. A gente bota o símbolo de raiz, bota o 5 ali dentro, ó. Quem está no sol vai para a sombra, e quem está na sombra vai para o sol. Então, ó, quanto que é 5 elevado na 1? É a mesma coisa aqui, 5. Então, 5 na 1 meio é a raiz quadrada de 5, tá bom? Então, voltando aqui à nossa aula, isso que eu acabei de explicar para vocês é de forma bem aplicada o que essa fórmula mais geral explica para vocês, tá bom? Então, vamos seguir. Mas por que outro detalhe que sempre me perguntam, né? Por que a gente tem que usar o símbolo de mais ou menos quando a gente resolve uma raiz, né? É por esse detalhe aqui, ó, pessoal. Porque, ó, por exemplo, raiz de 16 é igual a mais ou menos 4. Por quê? Lembra que a gente viu que a raiz é a multiplicação de duas parcelas iguais? Que pode ser multiplicadas n vezes, né? Que no caso a gente está multiplicando ela 2 vezes. Então, o que acontece, ó? Aqui tem o 4. O 4 ao quadrado dá 16, certo? Mas vocês não concordam comigo também que o menos 4 ao quadrado também dá 16? Então, por isso que a gente tem que acabar colocando este mais ou menos, porque a gente pode concluir tanto que a resposta vai ser menos 4, como também a resposta pode ser 4, pode ser qualquer uma das duas, ou mais ou menos. Então, a resposta é mais ou menos 4, tá bom? Aqui tem alguns exemplos que a gente tem que tomar cuidado, que quando tu trabalha somente com raízes reais, né, quando a gente só está trabalhando com os números reais, este valor aqui de dentro da raiz, ele nunca pode ser negativo, pessoal, certo? Mas, porque daí a gente entra nos números complexos, que a gente vai ver algumas aulas mais à frente. Mas, olha aqui, ó, não é uma raiz quadrada, é uma raiz cúbica. Com isso, a gente consegue resolver este problema. Então, quando o nosso n é ímpar, este valor aqui, ó, que a gente chama de n é ímpar, 3, 5, 7, a gente pode resolver problemas com raízes negativas, né? Em alguns casos especiais. Vou mostrar para vocês aqui o caso da raiz cúbica de menos 8, para a gente ver como é que vai acontecer o trabalho, tá bom? Vamos lá. Então, a raiz cúbica de menos 8. Menos 8, pessoal, é a mesma coisa que menos 2 elevado ao cubo,
né? Que vai ser o que, ó? Menos 2 vezes menos 2. Deixa eu botar um parênteses aqui também. Vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2, daqui a gente tem 4. 4 vezes menos 2. E 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, beleza, as contas bateram. Então, o que a gente pode escrever? Ó? Raiz cúbica de menos 8 é a mesma coisa que a gente acabou de provar, que é isso. E olha aqui, ó, este cara daqui, ó, é igual a este, que a gente viu lá no início da aula. Então, o que a gente pode fazer? Tchaca neles, só sobra o quê? Menos 2. Por isso que raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Tá bom? Então, né, começando a chegar pro finzinho aqui da nossa aula, depois tenta por exercício fazer isso do 27, que tu vai ver que vai dar a mesma coisa. Porque a raiz cúbica de menos 27 é a mesma coisa que 27 é a mesma coisa que menos 3 elevado ao cubo. Então aí tu consegue, desculpem, aqui é menos 3. Vamos até corrigir aqui para não ficar feio. Certo? Senão, né, não rola. Aqui, menos 3. Certo? Então, vamos lá. Aqui são algumas propriedades das raízes que a gente tem que trabalhar. Aqui, por exemplo, a gente tem a propriedade de multiplicação, que é o seguinte, ó, se eu tenho dentro da raiz dois números se multiplicando, né, tomar cuidado que o A e o B essa multiplicação tem que ser positiva, tá? O A e o B positivos ou o A e o B negativos ao mesmo tempo, certo? Mas o índice aqui não pode, se os dois forem negativos, o índice tem que ser ímpar, tá bom? Então, o que acontece? Raiz quadrada de A vezes B é a mesma coisa que nós fizermos. Raiz de A vezes a raiz do B, tá? Em muitas aulas eu explico isso aqui para a gente poder resolver esses problemas quando eles aparecem. Quando a gente tem uma raiz de uma divisão, isso é igual a raiz do de cima dividido pela raiz do de baixo, de forma que o de baixo seja diferente de zero. Outra parte aqui, ó, radical de uma potência, ó, pessoal. Isso daqui, ó, é a mesma coisa que isso, porque a raiz enésima de A é a mesma coisa que A elevado na 1 dividido por N. 1 dividido por N elevado na M é a mesma coisa que A elevado na N dividido por M. E aí eu consigo transformar isso aqui de novo, tá? Se tu não está entendendo, eu vou fazer aqui para ti. Vamos lá. Então, olha aqui, ó, vou fazer aqui embaixo. Raiz. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui, pera aí. Raiz de A. Raiz de A N elevado na M. Lembra que a gente viu, ó, a gente pode transformar com uma potência uma raiz numa potência? Então eu vou transformar isso aqui numa potência, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre N, A elevado a 1 sobre N. Só que isso está elevado na M. Quando a gente tem isso aqui, ó, o que a gente faz? Isso aqui é a mesma coisa que A na 1 sobre N vezes M. Isso aqui dá igual a A na M dividido por N. Lá na aula de frações a gente viu isso. Então, ó, isso aqui é a mesma coisa que uma raiz. Lembra, ó, quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. E aí a gente acaba caindo no mesmo exemplo que a gente tinha. Olha aqui, ó. Irracionalização. Isso aqui acontece quando a gente tem uma raiz no denominador. O que a gente faz? A gente repete ela e aí com isso a gente faz as multiplicações. N vezes esta raiz, N vezes a raiz. Raiz vezes a raiz dá ela própria, dá o valor dela própria. Então essas são as 4 propriedades mais importantes para a gente trabalhar com raízes. Bom, vamos resolver uns exemplos aqui para a gente poder pegar bem o que a gente está estudando. Então, olha só. Aqui, tem essa expressão. O que eu vou fazer? A primeira coisa, né? A gente pode direto fazer as soluções, mas vamos trabalhar com as raízes, que fica mais... é o propósito da aula de hoje, né? A gente tem uma raiz no denominador. Vamos racionalizar ela, ó, pessoal. Aqui,
Então isso aqui vai ficar 3 raiz de 4 dividido por... Quando a gente tem raiz com raiz, isso aqui fica igual a ela própria. Agora vamos trabalhar com outro carinha ali, ó. 1 raiz de 16 mais raiz de 4. Quando a gente tem uma expressão, a gente racionaliza da seguinte forma. A gente escreve o primeiro e o segundo com o sinal contrário, certo? Raiz de 16 menos raiz de 4. Então isso aqui, 1 vezes isso tudo, vai dar a própria raiz de 16 menos a raiz de 4. E aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer uma distribuição, o famoso Chuveirox. Este multiplica por este multiplica este multiplica esse e também multiplica aquele. Então, no final das contas, a gente vai ter 16 menos 4. Então, isso aqui, no final das contas, vai ficar raiz de 16 menos raiz de 4 dividido por 16 menos 4, que dá 12. Então, agora, a gente tem as nossas duas parcelas que nos interessam. Então, vamos substituir aqui, ó. Isso aqui é 3 raiz de 4 sobre 4 mais raiz de 16 menos raiz de 4 sobre 12. Só vou dividir aqui para a gente poder não se confundir. Então, raiz de 4 a gente sabe que é 2, então vai ficar 3 vezes 2 sobre 4, mais raiz de 16 é 4 menos 2, certo? Dividido por 12. Então, aqui no final das contas a gente tem 6 dividido por 4, mais 2 dividido por 12. Então, lá na nossa aula de frações, a gente viu como fazer essa soma sem precisar usar MMC. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer esse denominador ficar igual a 4. Para que ele ficar igual a 4, tem que multiplicar por 3. Então, 3 em cima, 3 embaixo, 6, 4, mais 2 dividido por 12. Então, no final das contas, isso aqui ficou o que, pessoal? 6 vezes 3, 18. 4 vezes 3, 12, mais 2 sobre 12, ficou igual a 20 sobre 12. Mas a gente pode simplificar. A gente pode dividir aqui em cima por 2 e a gente pode dividir aqui embaixo por 2 também. Então, ficou, no final das contas, a gente tem 10 por 6, que a gente pode dividir de novo por 2 e dividir de novo por 2. E a gente vai ter, no final das contas, 5 terços. Tá bom? O nosso próximo exemplo é calcular essa fração. O que a gente vai fazer? Ó? Raiz cúbica de menos 8 dividido por 125. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz cúbica de menos 8 e a raiz cúbica de 125. Isso aqui a gente já viu que é igual a menos 2. E 125 é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5, né, pessoal? Porque se a gente fatorar o 125, a gente pode dividir ele por quê? 125 dividido por 5 vai dar quanto? 25. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, ele é a mesma coisa que 5 ao cubo. Então, aqui a gente tem raiz cúbica de 5 ao cubo. Olha aqui, ó, dois caras iguais, tchaca neles, isso aqui é igual a 2 quintos, tá bom? Este último exemplo aqui, o que a gente vai poder fazer com ele? Seguinte, ó, a gente pode ir resolvendo de pouco em pouco, tá bom? Como que a gente faz isso? Raiz de 64, a gente sabe que é 8. Então, vai ficar raiz da raiz de 8. Tá bom? Só que a raiz de 8 é a mesma coisa que o que? Vai ficar a raiz da raiz de 8. Opa! Raiz de 8 é 2 ao cubo. Deixa eu só arrumar aqui para ficar melhor para a gente enxergar essa resposta.
Então, isso aqui vai ficar a raiz da raiz da raiz de 2 ao cubo, que é igual a raiz da raiz. Isso aqui normalmente cai em vestibulares, né? Vamos usar a questão do sol e da sombra, ó, de 3 meios, tá bom? E aí aqui a gente consegue fazer mais uma vez, ó, a raiz, daí aqui vai ficar o que, ó? 2 elevado a 3 meios vezes 1 meio, que vai ficar igual a raiz de 2 elevado a 3 quartos, que isso aqui é igual a raiz, opa, você já não precisa mais da raiz, que isso aqui é igual a 2 elevado a 3 quartos 1 meio, que é igual a 2 elevado a 3 oitavos. Tá bom? E com isso a gente conseguiu encontrar a resposta, que vai ser então o que? Raiz oitava de 2 na 3. Tá bom? Então espero que tu tenha entendido o que a gente discutiu aqui. Qualquer dúvida que tu tiver, pode deixar escrito aqui embaixo nos comentários, né? Ou me escrever, né, nos meus e-mails que estão nas aulas anteriores. Aqui vai ter nos cantos algumas aulas anteriores. Fica bem, fique em casa se possível. Nos vemos em breve. Tchau!